Porque a Júlia Scherer está chegando aqui para trazer informações sobre o arcabouço fiscal, pessoal, porque foi aprovada na noite dessa terça-feira as mudanças no texto do novo marco fiscal, também chamado de arcabouço, feitas pelos senadores. Júlia Scherer, então, tem todos os detalhes para a gente. Como é que ficou a votação, Júlia? Boa noite. Boa noite, Casagrande. Boa noite para você também que nos acompanha. Olha só, foram 379 votos a favor do novo texto que veio do Senado contra 64 da oposição que não aprovou. A matéria ela vai substituir o teto de gastos e segue agora para a sanção presidencial. Assim que for sancionado pelo presidente Lula, o novo marco fiscal vai substituir o teto federal de gastos que vigorava desde 2016. O arcabouço já havia sido aprovado na Câmara, aliás, no fim de maio. Mas, quando foi para o Senado, foram introduzidas várias alterações no texto, por isso voltou para esta segunda votação dos deputados. O novo regime fiscal brasileiro determina que gastos do governo só poderão crescer em até 70% do aumento da receita, dentro do intervalo de 0,6% a 2,5% acima da inflação, entre outras projeções para controle e equilíbrio das contas públicas. Já o Fundo Constitucional do Distrito Federal e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, ficarão fora do novo arcabouço fiscal. A exclusão dos dois fundos foi fruto de acordo costurado entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, líderes da base governista e o relator do projeto da lei complementar na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, que era até contrário às mudanças inseridas pelos senadores no novo marco fiscal, mas explicou a aprovação mesmo com essas alterações. Vamos agora acompanhar a entrevista do relator, o deputado Cláudio Cajado, falando sobre essas alterações que acabaram sendo aprovadas na Câmara dos Deputados. Com relação a outras alterações, como a exclusão da base de gastos do Fundeb, do Fundo Constitucional do Distrito Federal, da Ciência e Tecnologia, o Colégio de Líderes achou por bem não tratar de forma diferente as áreas temáticas que o Senado achou por bem tratar, à exceção do Fundeb e do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Por quê? Porque elas ficaram no único inciso. Ou você tiraria as duas, ou você não tiraria nenhuma delas. E as bancadas que defendem a educação e, obviamente, a do Distrito Federal, fizeram com que os líderes acatassem consensualmente essa única alteração. E essa tem sido uma semana movimentada com pautas importantes em debates, viu, Casagrande? Além do arcabouço fiscal, o ministro da Fazenda em exercício, Dário Durigan, falou sobre outros assuntos que estão em discussão também. Vamos acompanhar. Essa semana a gente tem o arcabouço fiscal, que foi acordado e está sendo votado agora na Câmara. A gente tem uma política de salário mínimo, um reajuste de salário mínimo também, o imposto de renda, mantendo o reajuste, favorecendo as pessoas e a gente trabalhando muito para garantir a responsabilidade fiscal e que a agenda da Fazenda, que envolve a discussão sobre a tributação, tanto no Brasil quanto no exterior, de algumas figuras, siga. Essas são algumas das pautas, Casagrande, que entram agora para debate no cenário nacional da política brasileira, todas voltadas para a economia do nosso país e com essa novidade agora da aprovação do arcabouço fiscal. A aprovação essa que era para ter sido acontecida já na semana anterior, mas por conta daquelas falas polêmicas do ministro Haddad, houve ainda esse contratempo, mas agora está aprovado aprovadas as alterações que vieram do Senado. Falta mesmo só aguardar a sanção do presidente Lula. E claro, no meio tempo teve muito bastidor rolando, teve muita negociação aí do governo com o Centrão, que está com muito apetite para cargos, inclusive Lira, né, que tem liderado esse movimento por mais espaço dentro do governo. Depois da fala do Haddad sobre que acabou gerando um desconforto aí com o Lira, parece que conseguiram acertar nos bastidores, a aprovação de fato foi feita. Claro que obviamente agora será sancionado então pelo presidente Lula. Obrigado por enquanto, Júlia. Até já. Até já.